Boa tarde, meu nome é João Paulo Souza da Reda Silva, eu sou estudante de Sistema de Informações pela Universidade Federal de Lavras. Eu estou atualmente no quarto período, estou cursando a disciplina de Segurança, Auditoria e Avaliação do Sistema de Informação. Tá? Hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre algumas explorações de vulnerabilidades e análise de aplicativos web. Tá? Eu vou estar falando um pouquinho dos dois, porque tem uma curiosidade aqui que eu quero mostrar, tá? Mas eu vou falar também sobre as aplicações web, tá? Primeiro, eu vou explicar para vocês o que eu fiz aqui, tá? Eu tô aqui com o BIF aberto, tá? O BIF ele é um sistema para você conseguir hooker browsers. Então você consegue, por exemplo, se eu entro aqui no site, né, agora esse meu navegador está hookado no BIF, tá? Aqui, ó, eles aparecem aqui, né, uma máquina virtual Linux, né, então eu consigo ter acesso a algumas coisas aqui, tá? Daqui a pouco ele vai ser jogado na página de offline browsers aqui, porque eu fechei o site, tá? Mas aqui a gente consegue ter algumas informações. Nisso, eu vou mostrar para vocês aqui também o que a gente pode utilizar para fazer isso, tá? Eu estou utilizando uma ferramenta chamada BetterCap e estou rodando um servidor no Apache 2, tá? Então, aqui eu dei um Apache 2 Start, tá? Eu não vou dar de novo, mas aqui eu estou rodando um servidor local no Apache, tá? E também usei o BIF, né? Eu usei o BIF aqui para poder rodar esse terminalzinho que eu mostrei ali no fundo. Agora, eu vou abrir aqui o BetterCap, tá? O BetterCap ele é parecido com o Nmap, tá? Ele é uma ferramenta também para você fazer esses scans em redes, essas coisas, tá? Mas o BetterCap ele tem algumas funçõezinhas extras, tá? Que eu acho muito interessante. Primeiro a gente começa aqui com o NetProbe, tá? Para ele dar essa... Esqueci de colocar o ON. Para ele dar essa avaliação na nossa rede, tá? Você vê que ele já detecta alguns dispositivos aqui. E eu vou dar um net.show aqui para ele mostrar os dispositivos, tá? Aqui a gente tem nossa vítima, né, que vai ser o meu Mac, como sempre. Já virou até a rotina aqui. Nisso, a gente consegue fazer algumas coisas com esse Mac, tá? A gente consegue vir aqui e colocar o arp.spoof.targets como o IP do Mac, tá? Então a gente coloca aqui set arp.spoof.targets, o IP do Mac, tá? Então a gente dá um enter, ok? A gente coloca um arp spoof on para ele ligar esse arp spoof. Então vocês podem ver aqui que ele está com um target, né, que é justamente o Mac. E a gente vem aqui agora, a gente pode dar aqui, olha, um help DNS spoof. Ele vai dar aqui pra gente o que a gente consegue fazer com o DNS spoof, tá? Então, o que a gente vai fazer, né, o DNS spoof? A gente vai usar um domínio, né, um endereço que vai redirecionar para outro site. Nesse caso, eu quero redirecionar para o meu servidor Apache que está rodando na minha máquina, aqui na minha máquina virtual, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um set dns.spoof.domains, tá? Vou usar, por exemplo, um site da UFLA aqui, tá? Eu estou usando o ufla.com.br, o site original da UFLA é ufla.br, mas não vai fazer diferença, tá? É só para a gente ter um exemplo, vocês verem aqui como é que vai funcionar. Então, eu vou dar aqui um Enter, tá? Então, agora, todos os dispositivos da minha rede que tentarem acessar ufla.com.br vão ser redirecionados para o meu servidor Apache, assim que eu der aqui o dns.spoof on. Então agora vocês podem ver, ó, ele vai redirecionar ufla.com.br para o meu servidor Apache. No meu servidor Apache eu tenho um script que injeta o BIF no navegador, tá? Então isso aqui que eu fiz manualmente vindo aqui e clicando nessa paginazinha, ele vai fazer automaticamente para mim sempre que alguém conectar na minha página, tá? E como eu falei, né, aqui eu não consigo abrir para vocês essa página, porque eu não sei muito bem o motivo, para ser bem sincero, tá? Eu não consigo abrir ela nem aqui, nem no meu computador. Eu só consigo abrir em dispositivos que estão conectados na meu Wi-Fi 5G, tá? Como meu computador e minha máquina virtual estão conectados por cabo, eles não sei porquê, mas eles não conseguem, não funcionam, tá? Então aqui eu não consigo mostrar para vocês, mas eu consigo mostrar aqui, né, funcionando. Então eu vou conectar tanto o meu dispositivo móvel, o meu celular, quanto o meu computador, né, o meu Mac, na rede 5G aqui, e vou entrar, tá, um minuto aqui, vou digitar aqui, ó, ufla.com.br e vou dar um Enter.
Aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês, tá? O site. Eu posso tentar colocar uma print na edição. Mas aqui vocês já podem ver, ó, que ele me mostra aqui browsers online, ufla.com.br, e ele achou um browser aqui, tá? Eu vou fazer a mesma coisa no celular agora, vou digitar aqui ufla.com.br, tá? Ó, aqui ele não achou o servidor, provavelmente estou na rede errada, tá? Deixa eu desconectar e conectar de novo. Mas enquanto isso eu posso ir mostrando para vocês aqui como funciona, né? O que o BIF me dá a possibilidade de fazer, tá? O BIF aqui ele consegue me mostrar tudo o que o meu navegador tem, tá? Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, as APIs instaladas, né? Você tem o Flash, né? O Flash foi descontinuado, tá? Mas aqui tem o Flash, né? Google Gears, PhoneGap, QuickTime e tal. Aqui a gente tem o nome, que seria o S de Safari, né? A gente tem a linguagem, né? O idioma. A gente tem a versão, os plugins, tá? Então a gente tem aqui PDF Viewer, Chrome PDF Viewer, Chrome, Microsoft Edge PDF Viewer, tal. Aqui a gente tem o hostname, né? De onde foi acessado. A origem, né, também, de onde foi acessado. Aí o título aqui, página principal, Universidade Federal de Lavras, tá? Porque, o que eu fiz? Eu peguei e clonei, tá, o website da UFLA, o website original da UFLA, a gente vê aqui ufla.br, tá? Eu peguei essa página aqui, peguei o HTML dela e clonei nesse servidor Apache. Eu consigo mostrar pra vocês, na verdade, se eu entrar direto aqui no servidor, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o meu servidor Apache rodando, tá? E aqui é essa página da UFLA. No caso, é a página que injeta o script para mim, tá? Então, se a gente vier aqui em inspecionar, a gente consegue ver aqui no head que tem um script que fica rodando aqui, ó. Vocês podem ver que toda vez que fica amarelinho, é o script de injeção rodando, tá? Se eu pesquisar aqui hook.js, a gente consegue ver que ele tá aqui, ó. Tá vendo? Script e o hook.js. Então, toda vez que algum navegador entrar nessa página, tá? Ele vai ser hookado, tá? Então, a gente consegue vir aqui e mandar comandos também, tá? Pro navegador. Aqui, a maioria desses comandos não funcionam mais, tá? Então, tipo, a gente consegue ter alguns são úteis, outros não funcionam direito mais, tá? Então, por exemplo, de webcam que usava o Flash não funciona. Então, esse aqui de webcam HTML eu tentei também, mas não funcionou, tá? Porque eu estou usando o Safari, eu não cheguei a testar no Chrome. Aqui fala que só foi testado no Chrome. Eu não cheguei a testar no Chrome, tá? No meu notebook. Não sei se funciona, tá? Aqui, não sei se vocês perceberam, mas ele atualizou o online browsers também fora da pastinha do UFLA, porque eu acessei diretamente pelo link. Então ele atualizou aqui, tá? Mas aqui também funciona o navegador aqui está hookado, então a gente consegue ter informações, a gente consegue ver aqui, né, o sistema operacional, né, a GPU, tal, então, a gente consegue ver até quantos núcleos tem a GPU do meu notebook, e por aí vai, tá? Essa não é a parte principal desse vídeo, eu só queria dar uma passagem rápida sobre isso aqui, tá? Mas o principal mesmo, eu vou continuar utilizando um app na rede local. Nesse caso eu vou utilizar o React App, que está rodando na minha máquina, no meu Mac, tá? Então, isso aqui é uma aplicaçãozinha básica que eu fiz pela Alura, tá? Eu desenvolvi essa página juntamente com a Alura, vendo as videoaulas. E essa página ela é muito simples, tá? Você digita seu nome, por exemplo aqui vou digitar o meu, João Paulo, digita seu cargo, vou colocar por exemplo estudante, uma imagem, endereço de uma imagem, por exemplo, sei lá, desktop barra joão.png, nesse caso não existe esse destino, tá? Não existe, eu só estou dando um exemplo. E aqui você escolhe um time, por exemplo, front-end, e dá um criar card. Ele vai vir aqui, vai colocar o seu nick, o seu nome, o seu cargo e a sua imagem. Nesse caso aqui, a imagem ficou como João Paulo, porque não existe, né, o endereço que eu dei para ele não é um endereço de verdade, tá? Mas não é isso que a gente quer focar aqui. Eu vou usar uma aplicação aqui de análise de aplicativos web, né? Eu vou utilizar o Burp Suite. O Burp Suite, ele me permite capturar requests, tá? Ele me permite fazer várias coisas. Vou criar um projeto temporário aqui, tá? E startar o Burp. Ele vai demorar um pouquinho aqui para iniciar. Mas ele me permite capturar requests, capturar pacotes que foram mandados, tá? Pelo meu navegador. Eu posso modificar esses requests se eu quiser. Então, por exemplo, se eu vier aqui em proxy, eu abro o navegador
do Burp Suite, tá? Eu não vou estar utilizando mais o Firefox, eu vou utilizar o próprio navegador do Burp Suite. Só esperar ele abrir aqui, ó, ele abriu duas abas inclusive, deixa eu fechar uma. Então aqui eu venho e colo o endereço, tá? Então aqui a gente pode ver, eu esqueci de ligar o Intercept, então vou ligar o Intercept, vou dar um reload, tá? Então aqui a gente pode ver, ó, que ele já me mostrou uma request. Enquanto essa request, olha, vocês veem que a página está carregando, enquanto essa request não é enviada, o site não vai carregar completamente. Então eu venho aqui, dou um forward, vocês podem ver que o site terminou de carregar, tá? Ele parou de carregar, e aqui ele está 100% carregado. Então aqui, só para mostrar para vocês o que a gente pode fazer, eu vou colocar aqui o meu nome de novo, tá? O meu cargo, o meu estudante, e uma feature, né? Um recurso que o GitHub permite pra gente é, se você pega o link do perfil de alguém, né, de um usuário no GitHub, e coloca .png no final, ele te retorna a sua foto, tá? Ele retorna a sua foto de perfil do GitHub. Então eu vou utilizar aqui o meu perfil do GitHub e vou dar um criar card. Podem ver aqui que ele criou o card, tá? Ele está aqui. E se eu vier aqui em forward, vocês podem ver que essa aqui foi a requisição do avatar do GitHub, né, que eu falei para vocês. Então aqui ele pega o meu usuário, tá? Eu vou inclusive copiar isso aqui. Então, aqui, copiar, tá? Vou abrir aqui o mousepad só para colar a gente salvar isso aqui, tá? Então aqui está o meu usuário, aqui é a request. Enquanto eu não mandar, né, não prosseguir com essa request, vocês podem ver que a foto não carrega. Assim que eu dou um forward, a foto carrega, né, porque ele mandou a requisição para frente. E se eu der aqui, ele só vai recarregar a página, vai mostrar o overlay e tudo. E beleza, voltou para a página padrão, tá? Então vamos de novo aqui, vamos brincar um pouquinho. Eu vou, por exemplo, agora usar um amigo meu de exemplo, usar o Paulo Henrique, tá? Vou dar um cargo para ele aqui de estudante também. E vou dar a imagem do perfil do GitHub dele, tá? Então aqui eu vou dar github.com/paulohpompeu.png, tá? E vou dar aqui um outro time para ele, vou usar mobile. Então aqui criar card, aí a gente vem aqui embaixo, a gente vê que está aqui, Paulo Henrique, estudante, no mobile. Vou dar um forward, aqui ele já pegou o avatar do Paulo, né, a requisição do avatar. Mandei para frente, aqui lá está a foto do Paulo, né? Vou continuar aqui para a gente voltar para a página inicial. Eu acabei tendo problema com a gravação, tá? Eu tive que fazer uma pausa aqui. Mas voltando, tá? Eu atualizei a página, então aqui a gente perdeu os cards, tá? Os cards não estão aqui. Mas, voltando aqui, eu coloquei o nome do Paulo, o cargo, né, de estudante, github.com/paulohpompeu.png, tá? E vou colocar ele no time de programação. Na hora que eu dou criar o card, né, a gente vê aqui que está sem a foto dele. Assim que eu der o forward, vocês podem ver aqui a requisição. E se eu pegar o meu código aqui de usuário, vocês lembram, na minha requisição, e trocar esse número aqui, que é o avatar do Paulo, colocar o meu. Coloquei o meu ali, tá vendo? Coloquei o meu, troquei o do Paulo, coloquei o meu, sendo que a gente fez a requisição com o nome do Paulo, com o GitHub do Paulo. Assim que eu der um forward, vocês podem ver que a minha foto aparece ali, tá? Por quê? Porque a gente editou uma requisição da aplicação, tá? A gente consegue fazer isso com o Burp Suite. A gente consegue, obviamente, aqui é uma requisição muito simples, tá? É um exemplo bem básico, tá? Eu usei uma aplicação que eu já tinha desenvolvido aqui anteriormente, tá? Ela não foi feita com o intuito de ser vulnerável a alguma coisa mais séria, tá? Mas é um bom exemplo, tá? A gente consegue ver que dá para editar as requisições, dá para editar os pacotes que a gente manda, e a gente pode, por exemplo, utilizar isso para uma senha, né, para editar algum formulário, alguma coisa, tá? Aqui a gente tem alguns requests também, né, que ele faz, a gente consegue olhar aqui. Aí, caso tenha variáveis, ele fala, né, os parâmetros do body, né? Aqui não tem nenhum, tá? Então, é basicamente isso, tá? O Burp Suite, aqui que eu queria mostrar para vocês, era bem rapidinho mesmo, era só para vocês terem uma ideia como é essa análise de aplicações web, tá? Obviamente, como eu disse, essa aplicação é muito simples, é uma aplicação bem simples, ela não foi feita com a ideia de ser vulnerável, ela não foi feita com a ideia de ter algo para a gente explorar, mas mais para frente, quando a gente for fazer vários testes de penetração, a gente vai ter outras aplicações mais bem estruturadas aí, tá?